A paz do Senhor e missionário José Orlando Simões Missões está chegando aqui já. 25 kg de arrojo. E tá aí também cabrito. 5 litros de óleo, caldo. Hoje vai haver boda. Vamos fazer grande diferença sobre as crianças. Tá? Que Deus abençoe grandemente. A obra não pode parar, a obra não pode parar. A obra não pode parar. Grande bênção. A obra não pode parar.